Olá, eu sou Andressa Fabres e vou contar uma história para você. Você já pensou que vai interagir com muitos robôs daqui a alguns anos? A nossa convidada de hoje sabe muito bem disso. Quando ela era criança, o pai dela brincava de esconder código Morse, palavras-chave em código Morse para ela. Era uma brincadeira de criança. Quando ela cresceu, se tornou uma das referências no mundo digital e ela vai contar toda essa história para a gente hoje. Olá, seja bem-vindo. Hoje temos uma convidada ilustre aqui no Andressa Fabres Conta, uma celebridade no mundo digital e no mundo analógico, porque nós estamos hoje na Expo Mais, que é um encontro no formato analógico, mas falando de disrupção, de inteligência artificial, de muitos conhecimentos no ambiente digital e que vão interferir e já estão interferindo no nosso dia a dia. E ninguém melhor para falar sobre tudo isso que Marta Gabriel, a convidada de hoje, que encerra a Expo Mais 2018 e vai falar sobre todo esse ambiente, né? A Marta já esteve na primeira Expo Mais, foi um sucesso e hoje, após lançar um novo livro, né, Marta? Isso. Você, Eu e os Robôs. Isso mesmo, lançado no final do ano passado. Ela volta para Expo Mais, para falar um pouco mais sobre esse ambiente que, vamos dizer que é um ambiente louco que a gente está vivendo, né? Que a gente ainda tem que se acostumar. Marta, seja muito bem-vinda a Criciúma. Muito obrigada. E um prazer estar aqui conversando contigo. Todo meu. E o papo pré foi uma delícia já, né? É bom para a gente descontrair, né? É. E eu estava falando para a Marta que a gente vai querer falar bastante do mundo digital, mas a gente vai querer falar sobre a tua vida. Então eu vou começar perguntando qual é a formação da Marta Gabriel? Começou a trabalhar mesmo depois da primeira formação ou já esse contato com o digital já vem de muito antes? Então, o contato vem antes, que meu pai era um entusiasta de educação e de tecnologia. Ele tinha uma empresa de automação comercial e industrial, imagina, nos anos 60. E pra você ter ideia, com 10 anos, 11 anos, eu montei uma rádio FM com os transistores, etc. Então ele tinha toda essa coisa. A gente decorava código Morse, ele escondia coisa na casa pra gente, deixava mensagem em código Morse. Então meu pai era um barato, né? E ele era apaixonado por tecnologia. Mas eu só comecei a trabalhar depois de formada. Minha primeira formação é engenharia civil. E aí eu fui fazendo as formações que eu achava que eu precisava conforme eu sentindo necessidade, né? Então aí eu fiz marketing, fiz pós em marketing, pós em design, aí fiz mestrado e doutorado em artes, que foi uma área que também, arte e tecnologia, eu faço software, né? Que são softwares que extraem poética, estética, dialogam com esse novo... Agora eu estou fazendo um de machine learning para extrair a personalidade das pessoas, então... Essa é a minha carreira. Quando eu sinto que eu não sei algo ou que eu preciso de algo que está faltando, eu vou lá, estudo e começo a fazer. Por que a engenharia civil te atraiu? Porque tu já foste criado num ambiente digital, né? De automação. Isso. E hoje tu te dedicas. E por que engenharia civil no meio dessa história, ou no começo dessa história? É porque é bem legal que a civil é uma engenharia que você realmente tem autonomia. Se você pensar das engenharias, é aquela que você consegue construir uma casinha de cachorro, você consegue construir uma ponte, você consegue construir um monte de coisa. Então essa coisa do construir sempre foi muito forte em mim, né? Então eu gosto muito, lançar projetos de engenharia é muito legal. Você tem que, é sempre um desafio, né? Então você pega uma coisa que é do nada, o arquiteto traz aquela planta com uma proposta e aí você tem que fazer aquilo ficar de pé e fazer a melhor solução possível. Então é muito do que a gente faz em negócios, é muito do que a gente faz hoje, né? Então é bem bacana. Agora, quando você faz engenharia, minha filha também é engenheira, meu filho é engenheiro, meu marido é engenheiro, meu filho é advogado, um advogado fofo. E aí é bom ter advogado da família também, brotou um lá. Então, mas quando você tem engenharia, você tem muito pouca matéria, disciplina, discussão de mercado. Até ela se formou faz 5 anos, também pouca discussão de mercado. E aí eu senti muita falta de você estar no mercado e não entender mercado, né? Então eu acho que qualquer área que não seja pura, como matemática pura, física pura, etc., qualquer área aplicada, tinha que aprender marketing, porque você sempre tem um público, você sempre tem um cliente, você tem que entender como que você faz essas dinâmicas, né? Então...
Aqui na Expo Mais a gente está vendo muitas palestras falando sobre o futuro das profissões, e as profissões que vão ser extintas, as profissões que ainda nem surgiram, né? E eu, como mãe de adolescente, quase entrando na fase de vestibular, eu fico pensando nessas coisas, né? E aí, de uma engenharia civil, saiu uma profissional super reconhecida nesse ambiente digital de disrupção. Para quem está indo para o mercado de trabalho agora, ou na fase que está minha filha, escolhendo a profissão, ou quem já está na faculdade, prestes a entrar no mercado de trabalho, como que se faz essa conexão na profissão que está hoje, que se está estudando, mas daqui 10 anos, daqui 5 anos, a gente não sabe se aquilo vai ser daquele jeito, Isso. que vai estar totalmente transformado? Com certeza não vai ser daquele jeito, porque não importa a área que você esteja, os sistemas de inteligência e de robótica, que a robótica é o corpo da inteligência artificial e a inteligência artificial seria o cérebro, né? Todas as áreas vão mudar. Então, mesmo profissões que não sejam extintas, que não sejam totalmente substituídas por robôs, em algum grau elas vão ter que dialogar com robôs, vão ter que dialogar com inteligência artificial. Então, todas vão modificar, não importa a profissão que você está. Então, o que eu sugiro é, primeiro, passe a gostar de tecnologia. E não é você escovar bit, não é você entender código, é você realmente utilizar tecnologia de forma estratégica e ter familiaridade com todo tipo de tecnologia, se interessar por isso, especialmente na sua área. O Kevin Kelly, que é um cara que eu adoro, foi fundador da Wired, no último livro dele, ele fala que no futuro as pessoas vão ganhar tão bem quanto elas souberem usar tecnologia e trabalhar com robô. Ou seja, está totalmente conectado. Algumas áreas vão continuar existindo, que nem eu brinco que na área de seguros a gente vai ter muito mais complexidade. Por exemplo, se tem um incidente, quem que é culpado? O carro em si não pode ter culpa, certo? Então, o sistema inteligente que dirige o carro, é você que é dono do carro, quem que nesse processo é muito mais complexo. Só que o corretor de seguro, né, é uma profissão que está fadada a realmente desaparecer. Tem alguns estudos, por exemplo, na área agro, eu trabalho muito com agro, né? No agro, o pessoal do campo, 99% deve desaparecer, é um dos índices mais altos. Por quê? O robô entra e faz tudo que o ser humano fazia antes, né? Então eu brinco que assim, as habilidades que a gente tem que ter, e eu falo isso em todas as palestras, eu me capacito para isso, um máximo de tecnologia e habilidades humanas. As máquinas são ruins em ambiguidades ainda, pelo menos por uns 20, 30 anos. Coisas criativas, pensamento estratégico, utilizar as máquinas, os sistemas inteligentes como conselheiros, como assistentes de verdade, né? Então, nesse contexto, quem sabe usar o Waze hoje, você consegue navegar muito melhor numa cidade do que um cara que conhece muito bem a cidade, mas não usa o Waze. Então, é disso que eu estou falando. Nas suas áreas, você tem que se empoderar com isso. Você concorda que são habilidades diferentes? A gente não foi educado para fazer isso. Por exemplo, uma das coisas que hoje faz toda a diferença é fazer perguntas. Não é mais dar respostas. No século passado era dar respostas, porque mudava muito devagar, você aprendia uma coisa e ficava repetindo por 30 anos, fez sua carreira, está resolvido. Agora, tudo que você aprendeu a dar resposta mudou amanhã, e muda depois de amanhã, e muda de novo. Então, quem realmente consegue ter sucesso? Quem faz pergunta e usa as máquinas para dar resposta. A gente não foi educado para isso. Eu não fui educada para isso. E nós estamos num país em que a educação de base é super frágil, nós não temos internet no país todo, né? As pessoas têm lugares que não têm acesso à internet. Como ser tão digital num ambiente você não tem estrutura. Que não tem estrutura e nem educação para isso? Isso. Olha, se você falasse para mim, a gente está vendo agora as campanhas, né, para presidente, vimos as outras campanhas recente, no primeiro turno para vários outros cargos também, né? E eu fico olhando nas agendas e as discussões. Tudo que eu queria é ver uma discussão forte de educação e tecnologia e de inovação. Eu estava vendo os índices agora de países que investem em inteligência artificial. O MIT está investindo milhões agora numa nova escola de ciências da computação só para focar em inteligência artificial. Eu estive num evento do MIT no começo do ano. Estados Unidos e China estão investindo maciçamente porque eles sabem que quem dominar isso vai estar na próxima onda dominando o mundo, né? E a gente não está nem lá embaixo nas iniciativas disso, tanto nas universidades quanto nas discussões, ainda a gente está muito incipiente. Então tem polos de tecnologia bastante forte, mas são isolados. Então se eu fosse presidente do Brasil, que é algo que não vai acontecer, mas se eu fosse, eu pegava todo o dinheiro possível e punha na educação de base
e colocava todo o dinheiro, mais que pudesse, nas áreas de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia. Porque se você não fizer isso, a gente está assim, defasado e a gente fica para trás. Mesmo sem essa estrutura que a gente precisa, né, a gente tem aí uma geração de nativos digitais, que são aqueles que já nasceram pós-internet. Mesmo sem ter essa estrutura, o fato de essas pessoas serem nativas digital, ela facilita esse processo? Achas que isso vai facilitar de alguma forma para eles ou não vai influenciar? Então, facilita porque eles têm um acesso maior e eles sabem navegar melhor. Mas se você não tem uma educação focada em inovação e empreendedorismo, se você não tiver uma coisa sistêmica no país que fomenta isso, é muito difícil isso virar inovação sistêmica. Então o que eu brinco é se você pegar uma escola, uma empresa, sempre tem um ou outro lá que é inovador, certo? Só que esse inovador morre se não tiver um presidente, um gestor que veja isso e aproveite aquilo para disseminar na empresa inteira. Então esses feedbacks que você precisa ter no sistema, a gente não tem no Brasil como um todo. Então eu tive recentemente também em Israel, ano passado, e visitando o sistema deles de startup, e aí você vê a formação que eles têm no exército para resolver problemas e o que o governo investe nas startups de origem, você vê que é um país pequenininho e que tem um impacto gigantesco no mundo por causa da cultura e por causa da educação. Então não dá para ter inovação só você tendo estrutura, você tem que ter cultura de inovação. E uma das coisas que eu falo direto, porque no agronegócio a gente vê isso bastante claro, né? O Brasil é um país rico que é pobre. E a gente vê Japão e Israel, que são países pobres de recursos naturais e são ricos, como vários escandinavos, né? Então, o modo como você faz a gestão, por isso que eu gosto de eventos desse tipo que a gente está aqui, né? Que envolve administração, marketing, inovação, sinergia, que liga tudo isso. Então, o modo como você faz gestão dos seus recursos para ter uma produtividade maior, uma produção maior, uma automação maior, isso faz toda a diferença no resultado do país. Então, se a gente não começar a pensar nisso e nesse sentido, eu acho que a gente fica... eu fico desesperada, porque a gente fica para trás, né? Nós estamos conversando hoje com a Marta Gabriel. Ela é especialista, super especialista nesse ambiente digital. É uma das 50 bloggers mais influentes do mundo. E nós vamos para o intervalo e voltamos em seguida para continuar esse papo. Somos instituição para você ter toda a confiança. Somos financeira, porque dinheiro não é tudo, mas ajuda a realizar os seus sonhos. Somos cooperativa, pois assim construímos nosso mundo. Somos premium, afinal, você merece exclusividade. Para nós, não existem perdedores, todos ganham juntos. É por isso que somos assim. Unicred, um time que coopera com você. Estamos de volta e a nossa convidada hoje é Marta Gabriel. Ela é a palestrante que encerrou a Expo Mais 2018, encerrou com chave de ouro a Expo Mais 2018, já esteve na primeira edição e agora voltou na terceira edição para brilhantar ainda mais o evento. E eu comecei essa entrevista dizendo que a gente ia falar sobre a vida pessoal da Marta e aí a gente descambou para uma conversa sobre digital, né? Mas vamos voltar para a vida da Marta, porque eu quero saber em que momento que a Marta Gabriel, engenheira civil, interessada pelo digital, filha de um pai que já trabalhava com automação, se transformou numa palestrante reconhecida nacional e internacionalmente, uma referência em tecnologia. Como é que foi esse caminho até chegar a esse momento, ao status de celebridade? Nossa, é muito legal você perguntar isso para mim, porque às vezes as pessoas vêm depois da palestra e falam assim, nossa, o que eu faço para ser palestrante, né? Aí eu falo, saiba algo muito bem sabido, que você se apaixone, e aí quando você fala, você encanta as pessoas. Porque na realidade eu nunca achei que ia ser duas coisas, três na realidade. Artista, que eu sou, tenho prêmio pela Bienal de Florença, tenho um monte de trabalho. Escritora, porque engenheiro escreve mal, tá? Então de cara eu já falo, engenheiro normalmente sabe fazer conta e colocar bullet points ali. E palestrante, porque também engenheiro não tem essa característica de fazer palestras para públicos grandes, etc, né? Mas o que acontece? Eu sempre fui muito comunicativa e eu sou apaixonada pelas coisas que eu faço. E aí, nas empresas que eu trabalhava como engenheira, quando eu fazia apresentação técnica,
vendia. Aí os caras começaram a me mandar a conversar com o cliente, né? Mas eu gosto muito da parte técnica, eu gosto de pôr a mão na massa, né? E aí o que acontece? Por causa da parte técnica, eu comecei a fazer palestra fora do Brasil. Faz 20 anos que eu dou palestra fora do Brasil, até outro dia eu postei no Instagram. E aí eu fazia muito sucesso nas palestras. Só que antes do YouTube, ninguém sabia. Tanto que a aula, eu comecei a dar aula em universidade em 2001, acho 2002, eu não lembro mais, mas faz bastante tempo. E agora alguns alunos meus que me veem na internet falam, professora, é exatamente igual o que você fazia lá atrásão. Então o que acontece? Na realidade, o que me alavancou, eu sou a mesma pessoa, eu faço a mesma coisa já desde o começo da minha carreira. Mas o YouTube, de você ter as pessoas me filmando entrevista, que nem essa daqui, as pessoas vendo como que eu falo, etc., isso deu um up, porque as pessoas viam, gostavam, começavam a convidar, e isso foi crescendo, crescendo, crescendo. Então foi bem o digital, por isso que eu falo que o digital amplifica tudo, né? Ele amplifica todas as características que você tem. Se você souber usar, você realmente tem um impacto muito maior ao seu redor. Então foi assim. E hoje, além de palestrante, você falou no começo em desenvolvimento de sistemas. Eu desenvolvo sistemas. Como que é isso? Eu não programo mais, não ponho a mão na massa mais, né? Já programei muitas linguagens, até tem um dos softwares que eu fiz que é um dos meus trabalhos de arte mais premiados, que é Voice XML. Você tem pouquíssima gente que programa em Voice XML, fui eu que programei inteiro. Mas como eu tenho essa coisa, eu trabalho com tecnologia na base. Eu ponho a mão na massa, por exemplo, machine learning é todo um processo de você entender dados, analisar dados para fazer que tipo de algoritmo que você vai usar para ter resultado. Então eu trabalho com equipes técnicas também, mas eu gosto não só de ficar falando, né? Eu gosto dou consultoria para empresas grandes também para fazer transformação digital. Então eu gosto muito dessa coisa de pôr a mão na massa, não fico só na parte da frente, né? E são quantas palestras por ano? Já fez a conta? Nossa, é muita. Por mês, eu dou em média de 9 a 12 palestras. É bastante. Então, se você pegar por ano, dá mais de 100 palestras. Tem meses que é menos, que em dezembro, janeiro já é um pouquinho menos, né? Mas dá umas 100 palestras por ano e umas 5 internacionais de viagem ou para ver alguma coisa. Eu estou falando só de trabalho, né? Não estou falando da minha vida pessoal. E é bem legal. E agora, depois também dessa fase, hoje o marketing de influência é uma coisa muito forte, né? Bastante eficiente. Então, também as grandes corporações na área de tecnologia também têm me convidado para muito evento internacional, que é até muito gostoso, porque quando eu vou para falar, a minha atenção é outra, meu preparo é outro, meu foco é outro. Quando eu vou como influenciadora, que é para você cobrir o evento, e aí eu posso ver tudo sem estar com aquela tensão de eu fazer as coisas, né? Eu posso realmente participar, é muito gostoso. Então eu também tenho feito isso umas 2 vezes por ano, tem sido muito bacana. A Marta esteve, como eu já falei, na primeira Expo Mais e agora volta na terceira Expo Mais. O público pode ser o mesmo. Como se preparar para isso? Há uma mudança tão grande assim em 2 anos para vir com uma palestra diferente, um papo diferente? Então, a sorte é que como eu sou uma CDF do caramba, eu estudo umas 10 áreas diferentes. Então, se você falar para mim, começa a falar agora, eu vou falar de Growth Hacking hoje, né? Não tem nada a ver com a palestra que eu falei da outra vez, mas eu posso falar de inovação, de transformação digital, de inteligência artificial especificamente, de storytelling, de Growth Hacking, de sustentabilidade do ser humano. Eu já infartei faz uns anos, então tem uma área que eu estudo. Então, se você quiser, eu falo de... se você quiser, eu falo de processos, dá para a gente fazer. Então, a vantagem é isso que eu falo, que quando você realmente põe a mão na massa, e quando você realmente estuda e o mundo muda rápido, você está o tempo todo estudando as áreas que estão correlacionadas. Tem uma palestra de neurociência aplicada também, eu fiz uns cursos no MIT, eu sou apaixonada por cérebro minha vida inteira também, né? Então eu só faço isso, gente. Então deixa um hashtag fica a dica, né? Porque as pessoas às vezes chegam para mim e falam, mas como que você tem essa carreira assim? Bom, primeiro que eu já sou velha, então eu tive muito tempo de estudar, de fazer vários cursos. Segundo, eu gosto de estudar. Então, por exemplo, quando as pessoas viajam e elas vão para a praia, eu vou para ver cultura. Então eu lembro que uma vez a gente foi para a República Dominicana, todo mundo gosta de ir para Punta Cana. Eu fiquei 4 dias entediada em Punta Cana. E aí quando eu fui para Santo Domingo, que tem toda aquela história, aí eu estava no céu. Então eu sou uma pessoa que gosta disso, né? Então não falta assunto. A Ana Cainha, na palestra de abertura da Expo Mais, ela falou de cidades criativas e chamou atenção para a arte e para a necessidade da diversidade. E aí tu falou desse desejo por ver cultura e que tu és também artista, né? Isso. Isso influencia na tua atividade digital, assim? Totalmente. Como que isso acontece? Totalmente, porque olha, quando você mexe com arte, arte é sensibilidade.
Então, e quando a gente fala de tecnologia, a tecnologia ela tem que estar a serviço do ser humano. É até engraçado, porque às vezes eu tenho uns alunos de doutorado, quando a gente está falando, discutindo sobre a evolução da inteligência artificial, tem alguns deles que falam assim, não, mas e se evoluísse, se o futuro da humanidade for realmente inteligência artificial dominar tudo, né? E se for isso, não é legal ser assim? Não, não é, porque a gente é humano. Então a gente tem que pensar como que essas tecnologias têm que estar em acordo com a humanidade, né? Tanto que eu brinco quando a gente fala de sustentabilidade, o planeta já passou por não sei quantas eras de destruição, de temperatura, de meteorito, de etc. O planeta volta. O problema da sustentabilidade é do ser humano, não é do planeta, né? Então, essa discussão é uma coisa que faz parte da minha vida e eu acho que faz diferença. Então, a arte, a sensibilidade e a cultura. Quando você gosta de cultura, você vê o que o ser humano fez, cultura e história, né? E em vários momentos da história da humanidade, em vários lugares diferentes. Isso te dá uma visão de diversidade. Você começa a enxergar o ponto de vista do outro. Então, eu sempre gostei muito de viajar, né? Meus filhos também têm essa característica, meu marido. Então, a gente gosta de ver como que as pessoas naquele lugar vivem. O que está realmente acontecendo lá? Tanto que às vezes eu não pego tours, eu vou onde o povo está. E isso faz toda a diferença para ver qual é o valor dele. Isso já fez eu voltar para o Brasil e falar assim, nossa, mas que bobagem a gente prestar atenção nisso. Então, olha, tem um outro ângulo. Então, no final do dia, o que é inovação? Inovação é você resolver um problema para alguém, certo? Então, tem que ter o foco em alguém. E você ter diversidade para ter as várias ideias fomentando para que você depois aplique em tecnologia, ou aplique em metodologia, ou aplique alguma coisa para resolver. São fundamentais. Por isso que equipes com backgrounds diversos têm muito melhores resultados do que equipes que são todo mundo igual, né? Você fica... Tem uma frase, eu não lembro se é do Mark Twain, que ele fala que se todo mundo pensa igual, ninguém está pensando, né? Ou seja, você não está realmente articulando. O livro Eu, Você e os Robôs. Fala um pouquinho para a gente, legal, porque os robôs realmente vão fazer parte do nosso dia a dia. Isso. Como que a gente vai interagir, se relacionar com os robôs? Nossa, isso é ótimo que você perguntou, porque assim, eu dou aula de inteligência artificial nos programas de mestrado e doutorado lá na PUC, né? E o que eu percebo? Que as pessoas, de maneira geral, não sabem o que está acontecendo. E, de maneira geral, as pessoas não sabem a tecnologia, não sabem o que é inteligência artificial, não têm ideia de que nível que a gente está, não sabe quando que a gente vai chegar num grau que a inteligência artificial pode estar igual a gente ou não, como conviver. Então, esse é meu primeiro livro, que eu tenho outros 5 que são focados em áreas de negócios e tecnologia. Esse é para qualquer ser humano ler e entender o que a gente está vivendo em função da tecnologia. Então, o que ele fala? Na primeira parte é os humanos, como que a gente está sendo transformado pela tecnologia. Na segunda, eu falo de tendências, tem 2 capítulos explicando inteligência artificial, um explicando robótica, com um monte de exemplos. E no último, para onde a gente está indo, que é isso que você está falando, né? Então, até se a gente fizer uma reflexão que abrangesse o conceito total do livro, né, do que ele trata, é assim, quando você fala de robôs e inteligência artificial, tem 2 linhas. Tem uma que o pessoal já pensa no Exterminador do Futuro. E é assim, a gente vai ser escravo das máquinas e elas vão destruir a gente. E tem outra linha que diz que as máquinas vão servir a gente para sempre. E que nós vamos ser, assim, como reis do universo e as máquinas fazem tudo. E aí, o que eu mostro com toda, o discorrer no livro? Que essas 2 visões estão erradas. É muito mais complexo do que isso. Não tem 0 e 1, não é binário. Então, por que a visão do Exterminador do Futuro está errada? Porque a gente está comparando uma máquina super inteligente com um ser humano aqui, que somos nós, que ainda estamos começando a evoluir com a tecnologia. Quando chegar nas máquinas super inteligentes, que deve acontecer daqui 30, 40 anos, quando isso acontecer, a gente não é mais isso aqui, a gente já está se misturando com a tecnologia. Nós vamos ser um híbrido de alguma coisa que vai evoluir junto com elas. Então não tem esse gap, esse abismo entre um ser humano fraquinho e uma máquina super inteligente. E por que o outro cenário também está errado? Porque se a gente tiver máquinas que são conscientes, então a máquina super inteligente é uma máquina consciente, e a gente deve ter isso acontecendo daqui uns 40 anos, né? Quando isso acontecer, você não pode escravizar um ser consciente, seja ele digital ou não, isso é antiético. Então, na hora que a gente começar a ter máquinas com inteligência de verdade, que seja um pouquinho mais, elas têm ciência disso,
a gente vai começar a ter direito das máquinas. Aliás, já tem estudos nas universidades sobre direitos das máquinas, ética das máquinas, moral e ética, como que a gente está introduzindo isso dentro desse caminho. Então é muito mais complexo e muito mais tons de cinza. A gente deve ter várias espécies convivendo junto no planeta dentro de 15, 20 anos. Não é o que a gente pensa daqui para lá, né? Então tem que ter, acho que a gente tem que perder a ingenuidade. E a gente tem que começar realmente a prestar atenção no que são as possibilidades e o nosso papel, que é muito importante de cada ser humano nessa discussão, porque a gente está pavimentando um caminho que não tem volta. Marta, tempo encerrado. Ficaríamos aqui mais uma hora. Eu também, foi uma delícia o papo. Muito obrigada. Adorei. Eu que agradeço, muito obrigada. Seja sempre bem-vinda, Criciúma. Marta, antes da gente começar a entrevista, ela disse que as regiões, né, os 2 estados onde ela mais dá palestras é Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, seja sempre bem-vinda a Criciúma. Um prazer e ao estado de Santa Catarina. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Posso falar uma coisinha para encerrar? Que eu especialmente adoro o Expo Mais, né? Tive no primeiro e estou agora, porque quando eu vim da primeira vez, eu fui informada e aprendi que é uma junção de mercado com academia, né? E eu acredito muito nisso. Eu acho que só tem solução para o Brasil se tiver essa junção. E esse evento é um símbolo disso. Então eu queria dizer que estou muito feliz de estar aqui de novo, porque é realmente uma coisa que eu acredito. É um prazer. E nós estamos felizes por receber a Marta Gabriel. E muito obrigada também por você nos acompanhar em mais uma semana aqui no Andressa Fabris Conta. Semana que vem tem uma nova história para você. Até lá!